Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Localize o Salmo de número 127 para a nossa rápida meditação. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Salmo 127. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que se fez presente já neste trabalho. Está presente. Louvar a Deus pela vida da congregação Siloé. Estão aqui em peso, graças a Deus. Deus possa continuar a abençoar cada um de forma abundante que veio. Louvar a Deus por esta oportunidade que Deus, por intermédio da vida do nosso amigo e pastor, nos concedeu e nos passou essa responsabilidade. Quem achou o Salmo 127, diga amém. Será o salmo para a nossa meditação. Eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta logo após a leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como lanças na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Palavra de Deus nesta noite. Meus irmãos, este salmo que nós lemos, ele se encontra dentro do conjunto que nós chamamos salmos de romagem, ou salmos dos degraus, ou cântico dos degraus. Você pode ver esse subtítulo aí no livro sagrado, na palavra de Deus. E ele vai do Salmo 120 ao Salmo de número 134. Lá na congregação Siloé nós temos trabalhado de forma ali comum todos esses salmos. E o que é que eles relatam, irmão Tiago? Esses salmos são salmos de peregrinação a título de conhecimento. O povo que morava longe de Israel, longe de Jerusalém, em um certo dia do ano, tudo indica no dia de Yom Kippur, que era quando havia o sacrifício nacional, todos tinham que se reunir para oferecer esse sacrifício ali, por intermédio do sumo sacerdote, e durante a sua caminhada, eles louvavam e cantavam esses salmos. Se você ler o Salmo 120 e começar a perceber esse contexto histórico de peregrinação, e durante a peregrinação, 95% desses salmos, eles apareciam, Deus dava a inspiração ao homem, e surgia, e eles começavam a cantar e exaltar a Deus. E durante essas peregrinações acontecia roubo, alguns peregrinos eram mortos, alguns peregrinos presenciavam as suas esposas sendo violentadas, e eles continuavam ali a caminhada cristã até chegar em Jerusalém. Quando chega no Salmo de número 127, ele é um pouco incomum, porque agora o autor, o salmista, que tem de autoria Salomão, ele vai atribuir este salmo a um pano de fundo interessante e um arcabouço necessário que vem ecoando épocas e anos e tem servido de doutrina e de orientação divina para as nossas vidas. E qual é, irmão Tiago? Olhe para o texto e vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos mostrar que o salmista começa dando apenas uma ênfase, dizendo que a base para o sucesso de uma família é quem? É o Senhor. Você percebe que tem uma condição quando você lê o texto. Quando nós lemos o texto, ele fala assim: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é interessante porque hoje é um culto de família. E nós podemos falar, baseado nesse texto, algumas orientações para termos uma família bem-sucedida. Hoje, no mundo pós-moderno, nós podemos ver várias literaturas, 9 passos para você ter sucesso no seu trabalho, 9 passos para você ter sucesso no seu relacionamento, 9 passos para você ser um milionário, ou 7 dias, ou 7 atitudes que um líder deve tomar
Todavia, a nossa referência não são livros de autoajuda, mas sim aquilo que é sagrado, absoluto e inerrante, que é a palavra de Deus. E aqui o salmista ele vai dar as orientações que uma família tem que ter para ser uma família bem-sucedida, independente das épocas, independente do contexto social a qual nós vivemos, independente da ideologia que nós estamos combatendo. E qual é, irmão Tiago? O versículo 1 vai dizer que é o Senhor. O Senhor tem que ser a base, Ele tem que ser o fundamento, Ele tem que ser aquele que vai consolidar a minha e a tua família. Ele tem que ser o início, o meio e o fim de todo o processo da construção da família. Isso é interessante, que quando nós falamos que Deus tem que ser a base da família, nós pegamos todo o conteúdo ideológico da palavra de Deus, tudo aquilo que é preceito, tudo aquilo que é mandamento, tudo aquilo que é referência, e entendemos como sagrado, como orientação necessária, ainda que eu não goste, mas é necessário para embasar e consolidar uma família saudável. Quem é, irmão Tiago? É Deus. É Deus. Como assim? Nós não podemos tirar Deus da constituição da família. Ele constituiu a família no Éden e Ele continua sendo a base da família. Não é filosofia, não é o que eu acho ou o que a pessoa viveu como experiência. Deus ainda continuará sendo a base de uma família realizada, a base de uma família feliz, a base de uma família consolidada, independente da onde nós vivemos e como temos vivido. A palavra de Deus e o Deus soberano tem que reger a minha casa e a tua casa. Isso é importante. Por quê? Porque a igreja contemporânea, na sua maior parte, tem terceirizado a base da sua família. Tem procurado refúgio em coaches, tem procurado refúgio em casais bem-sucedidos. E deixa eu lhes falar, experiência não é doutrina. Doutrina é embasada em palavra, do Gênesis ao Apocalipse, e acabou-se a história. Isso é importante. Hoje nós vamos pegar um livro de aconselhamento pastoral, na CPAD ou na Cultura Cristão, na Vida Nova, que são editoras pentecostais e reformadas. E lá você vai ver que o psicólogo ele vai terceirizar a responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher em ter Deus como base. Ele vai dizer que uma família ela é constituída de muitos fatores, mas ele nunca coloca Deus como principal fator. E nós sabemos que se a gente não estiver bem com Deus, nós não vamos estar bem com a família. Nós podemos ter bens, nós podemos ter uma saúde emocional em dia, mas se o relacionamento com Deus estiver defasado, tudo vai ir de água abaixo. E isso é necessário entender. Por quê? Porque Deus é suficiente para a realização e para o sustento da minha e da tua casa. Se eu e você falhamos em algo em 2024, foi não ter Deus como base em tudo que fazemos. Para tomar uma decisão, tomamos segundo aquilo que achamos ou não oramos. Para aconselhar, aconselhamos segundo a nossa razão e o nosso emocional. E nós aconselhamos com empatia, com amor, com longanimidade, com misericórdia, mas é com aconselhamento bíblico. Para não sermos parcial, e sim para sermos saudáveis no aconselhamento. Isso é importante. Por quê? Porque é Deus que tem que reger a nossa casa. Como é que está a nossa estrutura? Como é que está a nossa base? Olha, esta congregação, ela não foi construída de cima, ela foi construída do alicerce, da base. Mas antes da base teve o desenho. O arquiteto, o engenheiro, trabalharam o terreno, fizeram todo o processo. E tem gente hoje que quer começar um relacionamento sem ter Deus como base.
E não dá certo porque já começou errado, não orou, não se consagrou e toma uma decisão precipitada e vive debaixo de um jugo. E deixa eu lhe dizer, depois que casa é só se a morte o separar. Acabou. Nós somos contra o divórcio. E Jesus é muito específico, ele fala que ele deu a liberdade do divórcio por causa de quê? Da dureza, da incredulidade dos homens. E o salmista diz, se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a casa, acabou. A condição é Deus edificar. E não precisa de muito, povo de Deus da área 5, precisa de dedicação em oração, dedicação na palavra, colocar os pés de Jesus e falar, Senhor, cuida da minha família. Cuida do meu esposo, cuida da minha esposa. Tu conhece ele melhor do que eu. Tu sonda o coração, tu esquadrinha o pensamento. Tu sabe como ele está espiritualmente. Tu sabe como ele está emocionalmente. Tu sabe o que assola a alma dele. Tu sabe como ele está no interior. A tua graça é suficiente para restaurar a minha casa. Oh, minha raia ceia. A graça de Deus é suficiente para restaurar qualquer família desestruturada. A graça de Deus. Nós não precisamos recorrer a subterfúgios, a movimentos ou pessoas intituladas como homens de Deus. Nós precisamos fazer o que está escrito em Mateus, entrar no nosso quarto, fechar a porta que está de trás de nós, falar com o nosso Pai, que em secreto Ele nos vê. Nós precisamos recorrer ao quarto de oração e entender que Deus é a nossa base. E muitos têm perdido a sua família. Muitos. Por quê? Olha as orientações. A primeira é que Deus tem que ser a base. E a segunda é que Deus é que providencia o sustento do lar. Vamos para o texto. O que é que o texto diz? No versículo 2. Inútil. Olha, quem nos chama de inútil quando nós estamos nessa condição? O próprio Deus. Ele está dizendo, inútil vos será levantar de madrugada. Ele está reprovando a ação daqueles que trabalham de forma exacerbada, de dia, de noite, de madrugada. Olhe bem, repousa à tarde, comeu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Isso é interessante, porque o trabalho dignifica o homem, mas o excesso do trabalho destrói a família. Não adianta providenciar uma boa educação, uma boa formação, roupa boa, alimento, bens materiais, carro, moto, viagem, se você não tem um tempo com a sua família, eu e você. As orientações é que Deus tem que ser a nossa base. E segundo, nós devemos entender que Deus é a providência diária e o sustento necessário. Quem dá é Deus. Se nós acreditamos que a nossa família está de pé pelo esforço humano, nós somos egoístas. E talvez você fale, irmão Tiago, mas eu estudei, eu trabalhei, eu me esforcei, mas se ele não dá vigor, se ele não dá vida, se ele não dá capacidade, se ele não abre porta, se ele não te dá o sustento, se ele não te dá a liberdade de poder pensar, o homem não faz nada. E hoje nós vivemos uma geração, a qual eu faço parte, e os antigos também estão inclusos nela, pela questão do imediatismo. É uma geração que quer tudo para ontem, não sabe esperar. Nós somos agoniados, é nós, irmão, não é quem está lá fora, não, é nós. Deus fala conosco. E nós queremos trabalhar, nós queremos ter, nós queremos conseguir, nós queremos possuir, porque nós temos medo de chegar a uma certa idade. Aí vem a ansiedade com aquela preocupação, eu estou envelhecendo, eu não vou chegar, eu não vou alcançar, eu tenho que estar bem, eu tenho que dar a melhor educação para o meu filho, eu tenho que dar a melhor educação para a minha esposa. E isso não é errado. Errado é isso tomar
o lugar de Deus e o lugar da família. Quantos não se dedicam ao trabalho? Aí Deus fala assim: é inútil, rapaz, trabalhar de manhã, tarde e noite e ser ausente na família. Por quê? Não é o teu trabalho. Se eu tirar o fôlego de vida, tu morre. Porque quem dá e tira a vida, quem é? É Deus. Nós devemos trabalhar entendendo que a provisão divina e o sustento diário vem de Deus. Mateus capítulo 6 vai dizer: olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Está vendo? Deus não cuida deles. São seres inanimados, no sentido ali de não ser filhos de Deus, são criaturas de Deus. Nós somos a coroa da criação. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. E nós? O que nos falta para entendermos que nós devemos viver na providência de Deus? Um pão, meu pastor. A Bíblia diz que Elias comeu um pão, e andou 40 dias com um pão. Isso é impossível, porque quem anda na providência e no sustento de Deus, anda pela fé. Deus sustenta, Deus não deixa faltar. As portas estão todas fechadas. Ele abre com portas do céu. Ele manda as aves levar a providência. Deus é quem sustenta. Trabalha, mas não deixa o trabalho tomar de conta da tua vida, do teu tempo com Deus. Aproveita a tua família, aproveita os teus filhos, aproveita o tempo de lazer, aproveita o tempo de qualidade. Por quê? Porque o tempo passado ele não volta e ninguém consegue reconquistar o que se passou. E por conta disso, nós vivemos uma geração altamente decepcionada e frustrada consigo mesmo. Fala assim: se eu soubesse, eu tinha aproveitado mais. Ninguém sabe quando Deus chamará a minha e a tua senha. E o que ficará aqui? Apenas uma lembrança. Uma voz que ecoou na cidade de Bacabal e nos locais que passou. Não perca a sua família. Nenhum sucesso do mundo vale a minha e a tua família. Nada neste mundo, conquistas terrenas, vale uma família estruturada. Nós devemos ter essa ciência. Não jogue as pérolas aos porcos. Não troque a tua família. Invista na tua família. Tenha tempo de qualidade com os teus filhos. Eduque ele, aproveite, sente na mesa. Venha ter diálogo, transparência e presença no lar. Irmão Tiago, mas se eu não trabalhar desta forma, ninguém come aqui em casa. Não, tu está pensando errado. Te falta fé, te falta esforço espiritual, te falta confiança no Deus soberano. Abraham Lincoln diz que as mãos que embalam o berço, elas embalam o mundo. E isso é necessário. Por quê? Os filhos, uma família estruturada, ela gera líderes para a sociedade. E aqui é interessante que no ano de 2000, quando Augusto Nicodemos era reitor do Marquense, ele começou a contratar pessoas que tinham uma orientação sexual antagônica à questão bíblica, e ele foi altamente criticado para educar no Marquense, que é uma faculdade particular. E ele, numa entrevista, ele disse: olha, é por conta de que eu não tenho pessoas capacitadas dentro do meio evangélico. E eu estou me submetendo a isso para que a instituição continue andando. Mas é interessante, Harry Reeder, no livro A Revitalização da Igreja Segundo Deus, ele diz que chegou uma época da história que a igreja preparava líderes para ela e para governar o mundo. E por quê, irmão Tiago? Porque a igreja sempre investiu na família. Isso mesmo. Seu filho um dia vai ser médico.
O seu filho um dia vai ser advogado, o seu filho um dia vai ser promotor, o seu filho um dia vai ser algum professor, e ele vai orientar, ele vai alcançar pessoas que você e nem eu vamos alcançar na vida. E se ele tiver uma família estruturada, pais presentes, Deus como base, ele anunciará o evangelho e terá o conceito de família saudável. A história, ela é circular, ela não muda, só muda a roupagem da contextualização. O que foi lá no Éden, o povo tem uma mania, para a gente avançar, irmão, só quero dar esse adentro. O que é? Que fala assim, hoje é muito difícil criar filhos, e a gente vai entrar nesse ponto. Todas as épocas foram difíceis. Imagine um filho nascer numa guerra dos gregos, Medo-Persa e do Império Romano, ou quando Alexandre, que é ovacionado como Alexandre o Grande, que chegava destruindo tudo, matando e preservando a cultura, e nascer ali um povo ali que perdeu o pai e a mãe. Difícil. Não é porque nós estamos numa era tecnológica que é difícil. Todas as épocas são difíceis. Isso é importante falar. E olha, interessante, o terceiro ponto. Versículo 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Isso daqui confronta a minha geração, porque a geração a qual eu faço parte é a geração que não quer ter filhos. Eu quero ter filhos, eu quero ser pai com a permissão de Deus. A responsabilidade aumenta, mas é um privilégio. Quem não queria ter, quando tem, passa a amar. Ainda fala assim, rapaz, eu nem planejei essa gravidez, mas veio, é bênção do Senhor. Tem alguns que ficam ali com aquele receio durante os 9 meses, mas na hora que ouve o choro da criança, se derrete. Os filhos são herança, e herança é o quê? É dado. Toda herança, alguém que tem herança nunca se esforçou para ter herança. Quem morreu é que se esforçou para a herança ficar. Isso mesmo, e filho é herança. Os filhos não são nossos, são do Senhor. E os pais têm que criar os seus filhos para Deus. E aqui é interessante, 2 confrontos nessa noite. Primeiro, é que muitos hoje, na sua maior parte, criam os seus filhos para a sociedade, mas não para a glória de Deus. D. Jakes, que é um grande pastor norte-americano, ele fala que se nós criarmos os nossos filhos para ser pessoas de renome na sociedade, mas não criamos para a glória de Deus, nós falhamos como pai. Por quê? Porque os filhos não são nossos, nós prestaremos conta deles, nós devemos cuidar. Você já pegou o carro de alguém emprestado? Se você tem responsabilidade, na tua cabeça passa 1000 coisas. Meu Deus, se arranhar eu vou pagar, se alguém me bater eu vou pagar, porque não é teu. Os filhos não são nossos, é de Deus. Tem que ensinar a Bíblia, irmão. Tem que ensinar o caminho da oração. Tem que ensinar o caminho da palavra. Tem que ensinar ele quando as coisas estiverem difíceis e ele anda angustiado. Tem que ensinar ele a se abrir diante do Deus que conhece a alma humana. Tem que ensinar ele que a palavra sobrepõe qualquer curso que você faça nessa terra. E aqui eu vejo muita gente defendendo o aborto e dentro da igreja. Ora, irmãos, pode ser formado do jeito que tu for. A palavra, ela sobrepõe qualquer curso e formatura. Qualquer graduação pode ter ali o bacharelado, a licenciatura, a pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. A palavra, ela é suficiente, ela sobrepõe. Alguém vai falar assim, chamada R6 Pro, um cristão com a palavra de Deus no coração, ele pode dizer que todos os médicos estão errados. Palavra é suficiente, nós somos contra. Então, que nós devemos ensinar os filhos no caminho do Senhor. Se ele pode aprender francês, inglês, alemão a partir dos 6 anos de idade, por que ele não pode aprender a palavra de Deus? Isso daqui é interessante. Antônio Gilberto vai dizer que no lar a fé não é fingida.
Isso é confrontante, porque no lar, a prática do evangelho ela é exercitada e se torna referência, e a fé no lar não é fingida. E uma fé não fingida, irmão, gera verdadeiros cristãos, gera verdadeiros filhos de Deus e filhas de Deus. E a pergunta que não quer se calar, se a gente olhar a coerência pedagógica: Deus é a base, Deus é provedor, os filhos são herança, não são nossos, nós devemos cuidar como Deus sendo base, como Deus sendo provedor, e entendendo que um dia nós prestaremos conta disso. Dê uma boa educação para o seu filho, coloque na melhor escola, forme ele, mas não deixe de ensinar a Bíblia. Ensine palavra, ensine oração, ensine o caminho do jejum bíblico e saudável. Isso é importante também. Porque seu filho aprende todos os cálculos de matemática, mas só lá se abre aí o Evangelho de Mateus capítulo 5, ele vai começar lá do Antigo Testamento folheando livro por livro, aí é complicado. Seu filho aprende tudo da vida, mas você acha que ele não tem a capacidade de dizer que Jesus cura, que Jesus batiza, capacidade para chegar diante de um drogado e dizer: Jesus pode mudar a tua vida, porque eu ouvi do meu Pai que Ele é aquele que muda a vida e dá esperança àqueles que não têm esperança, e liberta o homem do seu mais vil pecado, e não existe pecado tão grande que Ele não possa perdoar. Aleluia. Que nós possamos ser pregoeiro das boas novas dentro da nossa casa e referências bíblicas. Aí ele vai dizer ainda assim, irmãos, caminhando para encerrar: como lanças ou flechas na mão de um homem, assim são os filhos da mocidade. E isso daqui é confrontante também, irmão. Toda palavra é confrontante, mas no requisito família, o Salmo 127, ele tem um realce a mais. Por quê? O que que o arqueiro ele faz? Ele que anda com as suas flechas, ou lanceiro, dependendo da versão, vai ser lança. É ele que anda carregando a sua arma. Isso mesmo. Ele está dizendo que os filhos são herança, e quem deve cuidar é os pais. Os pais não devem terceirizar a educação dos seus filhos, nem para os líderes da EBD, nem para o pastor e dirigente, e nem para os professores aí fora, e nem para os smartphones e meios televisivos. Quem tem que educar é o pai e a mãe. Ali, ó, o lanceiro, ele anda com a sua lança. E aqui, William Kistemaker, ele fala que 3 pontos nós devemos aprender. O primeiro, que quem cuida é o pai, que é o lanceiro, e a responsabilidade total é dele, da mãe. Segundo, a lança não fica todo o tempo com ele, ele tem que jogar. Ou o arco e flecha ele tem que atirar. Isso é importante. Vai casar, tem que sair da casa do pai e da mãe. Vai deixar pai e mãe se tornaram uma só carne. Aí tem gente que faz um salgadinho do lado, faz um salgadinho do outro para a filha, para o filho. Aí fica ali, aí se tornou uma tribo. Aí na primeira repreensão que o marido der à esposa, a sogra vê, vai querer se intrometer, sendo que a família agora é ele e ela, e ele é o sacerdote cabeça do lar, e ele não pode, irmão, porque depois vão estar bem, mas a sogra vai estar com raiva. Não é, meu pastor? E aqui é o que o autor fala: quem casa quer casa. O autor quer falar isso. Por quê, irmão Tiago? Olha, irmão, ele está com a flecha, ele cuida, mas depois ele vai atirar. Ele tem que sair da casa, tem que crescer. E o papai e a mãe coruja aprendam aqui com a Bíblia, pelo amor de Deus. Deixa o filho crescer, deixa ele crescer. Deus vai cuidar. Se você pensa que sabe cuidar dos teus filhos, Deus, da sua soberania, cuida 1000 vezes mais. E quem diz isso é Ele. Pode um filho pedir pão a um pai e o pai lhe dá pedra? Não. Se vocês, nós, ele está dizendo nós, sendo mal, saber o que dá aos nossos filhos, quem dirá vosso Pai que está no céu? Aleluia. Terceira coisa nesse ponto aqui: ele cuida, ele tem que deixar crescer. E outra, ele não atira em qualquer coisa.
É um foco. O arqueiro, ele não vai atirar o vento assim, não. Deixa eu atirar, estou aqui, não. Ele vai orientar a jornada final dele. Mas ele não vai impor aquilo que ele quer que o seu filho seja. Isso daqui é importante. Por quê, irmão Tiago? Quantos não são frustrados hoje? Porque vivem os sonhos dos pais. Isso é importante. E tem que ter diálogo nesse ponto. Tem que deixar de crescer. Mas vive os sonhos que Deus e os projetos que Deus tem para a tua vida. Irmão Tiago, eu estou nesse conflito. Chame o seu pai para conversar. Chame a sua mãe. Não tenha medo dele. Tenha respeito e temor a Deus. E ame os seus pais. Cuide deles. Honre. Mas entre em diálogo com ele. Para que você não seja mais um frustrado. E aqui para encerrar, irmãos. O Salmo vai dizer assim, ó. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. E daqui vai contra todo conceito de masculinidade contemporâneo pelos alguns autores, filósofos e sociólogos aí. Ainda mais de cunho esquerdista. Uma masculinidade frágil, sabe? Que o homem não pode, hoje, se alguém lá der uma batida na porta 2 horas da manhã, o caba manda é a mulher. Não, não é assim não, tu que tem que ir, rapaz. Tu que é o homem da casa, o sacerdote. Tu que tem que se vestir lá, proteger a tua casa. O texto aqui, alguém lê, a gente lê e não entende. Como assim que ele vai guerrear na porta? É porque lá em Israel, pode estudar o livro de cultura e história cristã de Israel, de Valksky. Ele vai dizer que quando o pai de família era confrontado, todos os homens da família iriam pleitear com ele, com aquele que o confrontava na porta da cidade. O que está acontecendo aí? Está mexendo com meu pai? Nós estamos aqui para proteger. Os filhos, irmãos, são isso. E hoje a masculinidade é muito frágil. O cabo não pode fazer ali um traço de massa. O cara não pode dar uma de eletricista. O homem tem que fazer tudo dentro de casa. O homem tem que furar a parede, dar uma de pedreiro. Mas isso eu falo na questão agora de família. O homem tem que ser o provedor do lar. A mulher trabalhando, bom demais, glória a Deus. Mas o homem ainda é o cabeça. E o cabeça, irmão, não é ser machista, pelo amor de Deus. Tem homem que escuta essa palavra cabeça e fala assim, não rapaz, lá é o que mando. A última palavra é a minha, sim senhora. O cabeça, irmão, aqui é aquele representante. Aquele que se responsabiliza por toda a atitude da família é o homem. É aquele que se algum homem desrespeitar o seu filho e a sua esposa, você vai saber o porquê e vai proteger o seu lar. Pelo amor de Deus, não vai ser um banana não, rapaz. Tem que ser homem. Macho, biblicamente. Não é falar meio assim manso não, à toa. Segurar a conversa. Agora preste atenção em tudo que foi falado. Salmo 127, as orientações para uma família saudável. Deus é como base, Deus é quem sustenta e dá a provisão diária. Os filhos são herança, e os filhos são como lanças na mão de um valente ou do homem que deles cuidam, mas depois eles deixam crescer, e de uma forma ele dá as orientações finais para que ele venha trilhar com os seus próprios pés. E por último, os filhos são aqueles que vão cuidar dos pais. Essa é a lei da vida. Todo mundo espera ser cuidado na sua velhice. A história é circular. Quando eu e você nascemos, nós somos dependentes da mãe para amamentar. Se a mamãe não tem leite, é a ama que chama, minhas irmãs. Ama de leite. Mas nós somos dependentes para se alimentar, para se vestir. A gente faz as nossas necessidades de recém-nascido, quem limpa é o pai e a mãe. Na velhice, nós somos dependentes também. E os filhos estão ali para cuidar. Senhor, meu pastor, termina como começa. A colocação do nosso pastor aqui, muito boa. Então, deixa eu lhe dizer,
2024 não foi fácil, muito difícil. Enfrentaremos grandes batalhas em 2025, mas o segredo para termos uma família estruturada ainda vai continuar sendo o mesmo: Deus como base, Deus como provedor, entendendo que os filhos são herança do Senhor e como lança na mão de um valente. Não muda. Pode mudar as nossas atitudes, mas a palavra de Deus não. Ela é imutável. A imutabilidade de Deus na sua palavra, ela é real e verdadeira. Curva a sua cabeça. Aleluia. Nós vamos orar. E eu quero nesta noite que você coloque tudo diante de Deus. E o que é tudo, irmão Tiago, é Deus e a nossa comunhão com Ele e a família que Ele nos deu. Irmão Tiago, os filhos estão longe, Deus cuida lá, rapaz, te acalma. Irmão Tiago, o meu coração está angustiado, porque eu me preocupo com o dia de amanhã. Lança o teu pão sobre as águas. Oh, oh, glória ao Deus soberano, Deus todo-poderoso e Pai amado. Aqui está o teu povo, Senhor. Nós colocamos a nossa família diante de ti. Cuida da nossa família, papai querido. Cuida dos filhos, cuida da esposa, cuida do esposo, ó Pai amado. Faça aquilo que nós não podemos fazer uns pelos outros. E Senhor, quantas vezes nós não erramos, Senhor, em tomar uma decisão sem te consultar, tirando o Senhor da nossa base. Nos perdoa pela nossa negligência, nos perdoa pela nossa falta de temor e de intimidade, Senhor. Pelo contrário, que no ano de 2025 nós possamos viver o Evangelho a cada dia, Deus como base, Deus como provedor e filhos como herança do Senhor. Ajuda o meu irmão, a minha irmã. Faça aquilo que ninguém pode fazer por nós e termine a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas e na vida da nossa família. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E outra coisa, irmão, não troque a sua família. Toda família tem defeito. Se a sua não tem defeito, nos passe o endereço, porque a gente aprendeu como alcançar a perfeição.